Como é que eu vou começar o meu texto, né, meu diálogo? Quando a gente recebe um tema para trabalhar aqui na doutrinária, né, a gente sempre fica com o coração aquecido de que a gente foi lembrado, é um tema que a gente vai trabalhar e ler bastante para poder trazer só um supra-sumo do que a gente estudou. E isso é muito maravilhoso. Se todo mundo pudesse ter a oportunidade de pegar um tema aleatório, que às vezes não sabe tanto ou que precisa aprofundar, e fosse lá e pegasse um tempinho do seu momento do dia e estudasse um pouquinho, isso seria muito prazeroso assim, para as questões da alimentação da nossa alma, que é o que a gente precisa também alimentar, tendo em vista que a gente não é só o corpo físico, né? E também, assim, parece que é sempre a primeira vez que a gente está falando, então às vezes dá uma engasgada na voz, porque é de praxe, né? Então, assim, quando eu recebi esse tema, e a Fabiana me disse que a semana toda seria trabalhado sobre paz, eu pensei, vai ser dito tantas vezes a mesma coisa que eu vou seguir mais rapidinho em algumas situações. Então, a primeira coisa o que é paz, né? A gente vai lá para o dicionário e diz o que é paz. A paz é a ausência de conflito, calma, tranquilidade, cessação total da hostilidade entre estados, armistício, trégua. Daí eu pensei assim, isso aqui é totalmente para o nosso dia a dia. Mas o que é paz na visão espírita, né? Que a gente tanto lê nos livros, lê nessas folhinhas que nos entregam aqui antes da doutrinária. Então, a paz, na visão espírita, é um caminho que deve ser trilhado cotidianamente. É um estado de espírito a ser construído mediante esforços individual e coletivo. Aí aqui a gente vê que não depende só de nós, depende muito de nós, mas para com o coletivo. Então a gente tem que pensar, já começar a pensar que tudo que Jesus trouxe dentro do seu Evangelho, sendo praticado por cada um de nós, indo para uma direção, todos nós vamos chegar num caminho bom, perfeito, onde não vai ter mais os problemas, onde não vão ter mais as desavenças, onde não vai ter mais conflito, né? E daí eu fiquei pensando, e é um caminho que deve ser trilhado cotidianamente. Então não é só quando eu venho para a casa espírita, não é só quando eu estou na minha família, não é só quando eu estou no meu trabalho, é direto. É um pensamento, é uma forma de pensar, é um jeito de viver. E a gente vai ver aqui que eu vou trazer alguns itens que vai fazer a gente, de repente, quem já faz vai melhorar, aprimorar, e quem ainda não virou aquela chave para mudar, vamos ver se a gente consegue seguir adiante com algumas dicas. Aí a gente viu, eu vi também nos meus estudos, que tem gente que promove a paz e tem gente que semeia a paz. Aí eu pensei assim, poxa, quem promove a paz já está de bom tamanho, né? Mas quem semeia é melhor. Só que fui aprofundar o que é promover e o que é semear. Quem promove a paz, ele só fica no discurso, só fica naquela intenção. Só que se a gente considerar que no Evangelho de Jesus diz que a intenção já é tudo, só o fato de tu pensar em fazer algo ruim, tu já já vai sofrer alguma sanção, né? Então já está no caminho, mas ainda não é como aquele que semeia a paz. Porque o que semeia a paz, ele pratica as ações que conduzem na paz individual e coletiva. Então, o que semeia a paz, ele pega tudo aquilo que o que promove a paz fala e pratica. Então, aquele que pratica
o que o Evangelho de Jesus, o que o Livro dos Espíritos traz, está no caminho, está na frente de muita gente, né? Mas a gente não pode pensar que quem não está fazendo isso ainda é ruim. Não, a gente pode a qualquer momento parar e começar a fazer o jeito, não vou dizer correto, mas parar e mudar a sua forma de fazer para atingir mais rápido o objetivo. Que o nosso objetivo aqui, encarnado, já que a gente tem diversas encarnações, é o aprimoramento moral, é o progresso moral para chegarmos a tão plena evolução a Jesus, ao conhecer até Jesus. A gente fala muito isso, né? Quem que não quer conhecer Jesus? A gente até discutiu no nosso grupo de estudos que teve um vídeo que uma moça falando que quem veio receber no plano espiritual, quem recebeu Chico Xavier foi o próprio Jesus. Mas ela até falava assim, a morte de Chico, todo mundo queria ser recebido por Jesus, mas a vida que Chico teve, ninguém quis, porque é uma vida cheia de turbulências, uma vida que ele só se dedicou ao próximo, né? E essa é nosso caminho, né? O futuro. Então, temos uma grande frase que está no Livro dos Espíritos, a questão 625, dizendo que fora da caridade não há salvação. Daí quando a gente, que também é muito importante para o que a gente estuda, né? E quando a gente fala assim que fora da caridade não há salvação, esse tema também é primordial para que se tenha a magnitude do que se fala sobre paz, sobre dizer sim à paz. Pois existem dois pilares, né? Esses dois pilares, a salvação e a caridade, né? Eles seguem juntos para alcançar o nosso aprimoramento moral e daí, consequentemente, a evolução espiritual que a gente tanto almeja. Então, a caridade, num tríplice aspecto: a benevolência para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência para com as imperfeições alheias. Então, pensa se a gente conseguisse construir isso cotidianamente na nossa vida, a gente viveria em paz, a gente estaria com o coração mais pacificado, né? Também, outro item que eu queria trazer para vocês, que às vezes a gente fala muito, quando a gente fala de paz, a gente lembra das guerras, lembra das brigas, de tudo que vem de ruim entre os seres humanos, né? Só que se a gente for pensar, nosso Evangelho, ele, no Livro dos Espíritos, que é nosso caminho de estudos, ele fala das leis morais, dentre elas tem a lei da destruição, né? A lei da destruição, ela é um passo também para que se alcance formas melhores de se viver. Às vezes, algumas situações em que a paz não está estabelecida, elas são necessárias para que se consiga uma evolução maior, né? A gente teve agora há pouco tempo a pandemia pela Covid. O que aconteceu? Muitas pessoas morreram, se desgastaram muitas famílias, muitos desentendimentos, guerras políticas, brigas políticas, mas às vezes isso tudo é um passo que o universo mostra pra gente qual é o nosso futuro, qual é o passo seguinte que a gente vai ter que dar. É aquele para tudo, olha como está e o que a gente pode fazer para mudar, como eu posso ser melhor. Essa chance que a gente teve de nos isolarmos, ficarmos dentro das nossas casas, tendo nossos relacionamentos com os nossos familiares que muitas vezes não tínhamos, fez com que a gente conhecesse mais alguns dos nossos e melhorou, de certa forma melhorou. Muitas pessoas dizem que não melhorou, mas aos poucos a gente vai conseguir entender que melhorou.
E a lei da destruição, quando a lei no Livro dos Espíritos fala entre as questões 728 até a 765, aí isso eu vou falar com bastante propriedade, porque foi o meu tema de estudo no nosso grupo, tem várias situações que acontecem, porque a lei de destruição é uma lei da natureza, que diz que é preciso que tudo se destrua para renascer, e renascer de uma forma diferente, renascer para se regenerar. Então, como o nosso espírito, nós viemos, encarnamos, vivemos, morremos, mas o nosso espírito é eterno. Nós, com o aprendizado da doutrina espírita, com a imortalidade da alma, isso nos dá a oportunidade de, a cada desencarne, podermos, numa nova reencarnação, trazer luz num passado que talvez deixamos trevas. Então a gente tem que pensar que até a nossa passagem por esse planeta é de muito valioso cada momento que estivemos aqui, e o agradecimento primoroso de estarmos aqui hoje, pensando sobre isso, entendendo um pouco mais sobre isso, para poder, até mesmo nessa existência, se não está legal, já começarmos a fazer diferente e mudar sempre daqui para frente. Aí eu venho com algumas questões. Como a gente pode dizer sim à paz diante de tudo isso que a gente vê, estuda, lê? Primeira coisa, o primeiro item é modificar nossa forma de agir conosco mesmo e com nossos semelhantes, fazendo aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Então, se nós gostaríamos que fizessem conosco uma gentileza, vamos retribuir com uma gentileza, independente de quem seja, não vamos olhar para quem vamos fazer. Isso já é um movimento nosso para com todo o nosso redor. Para todos que estão ao nosso redor, vamos começar a sentir essa modificação, esse nosso movimento, né? Segundo item, não é nessa ordem, eu fui jogando, não tem um ou dois, né? Seguindo o Evangelho de Jesus. Não é fácil, é difícil, é muita coisa, mas se a gente pegar alguns itens básicos, a gente já sai na frente. Porque o Evangelho é para nós uma luz que surge de toda parte. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos para alimento da alma. Olha que palavra linda, que coisa maravilhosa. O Evangelho de Jesus é um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. Está à nossa frente, é palpável, está aqui escrito, é só agir. É agir no bem. Aquela parte que eu mais gosto é o homem de bem, né? É tão difícil de seguir aquilo tudo, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Melhorarmos por meio do trabalho e do estudo, seja onde for. Por meio do trabalho. A lei do trabalho é outra lei da natureza. A gente não para de trabalhar, seja no plano físico, seja no plano espiritual. O trabalho, ele é a única forma, uma das formas para se alcançar o progresso, né? Outro item, cultivando o prazer de servir. A partir do momento que a gente começa a servir o outro de uma maneira porque nos faz bem, cultivando isso dentro da gente, os outros começam a fazer pelo exemplo, né? Aqui o meu filho, a gente faz algumas coisas, ele já vai fazendo igual, e assim a gente, poxa, que legal, ele acha desse jeito, mas muitas vezes até sem saber que ele está agindo assim, porque a gente também faz, né? Isso aí. Semeando amor por toda parte entre amigos e inimigos. Difícil semear amor entre os inimigos, mas eu vou começar aos pouquinhos. O fato
gente já começar a ouvir uma notícia ruim, já não começar a botar mais coisas ruins em cima daquela notícia, já é um bom começo, né? Qual fulano aconteceu isso, fez aquilo. Poxa, mas de repente ele teve algum propósito naquele momento. Não dizer, poxa, que raiva, não. Vamos começar aos poucos e daqui a pouco a gente vai estar fazendo muito, né? Bastante. Jamais duvidar das vitórias do bem. Então a gente ainda vive num planeta de provas e expiações em que o mal prevalece o bem, só que existe muito bem dentro desse planeta e que só quem passa sabe que diz assim, poxa, é pelo bem. Notícia, carteira foi encontrada com não sei quantos em dinheiro e estava tudo lá. Minha bolsa, né? Esqueci no meio de uma praça cheia de coisa dentro. Uma criança encontrou e disse, mãe, é de uma moça. Meu celular estava dentro, a moça ligou, né? E a gente voltou para pegar. Então, assim, o bem ainda está, ou melhor, ainda não, né? O bem está no meio de nós. E a gente só precisa dar mais força para esse bem, para isso prevalecer ao mal, né? Colocando-nos sempre à disposição à prática do bem e ao trabalho na seara do Cristo. Colocando-nos na posição de companheiros em dificuldades. Tenho empatia. A partir do momento que eu tenho empatia, me coloco no lugar do outro, eu começo a entender o que o outro precisa. Então, como é que eu posso ser útil ao outro que está numa dificuldade, com um problema de saúde? O que será que ele pode estar precisando de mais ajuda? Será que às vezes é um financeiro? Ou será que às vezes é para ficar com um filho que às vezes não tem com quem ficar? Será que às vezes não é para ficar com uma pessoa dessa no hospital, que às vezes não tem ninguém aqui e está lá sozinho, né? Então, assim são situações que a gente vai vindo na nossa mente e vai fazendo a gente mudar de ideia e de atitudes. Reconhecendo que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Não tem dor pior que a minha, não tem dor menor que a minha. Todas as nossas dores são iguais. Né? Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar em benefício do semelhante. Então, cada ocasião é única. Então, é aquele momento que eu tenho que fazer para ajudar. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontaneamente, uma vez que é e sempre será fruto do esforço de cada um. Então, a paz não vai surgir espontaneamente, vai ser uma construção nossa, né? E, como mensagem final, eu também queria deixar registrado aqui que a lei de amor e caridade, vivendo a lei de amor e caridade, justiça, amor e caridade, né? É uma das que mais se encaixam para se conseguir ser um pacificador, né? Para pacificar momentos em que não estão tão bons, em que você pode ser a pessoa, como é que eu posso dizer assim, a pessoa mais forte para ser o escudo daquele momento, né, que não está tão bom. Então, chegue que tu seja para ser o pacificador, né? Então, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade que ele fala aqui é a lei dos homens, a lei escrita, né? Não haverá mais egoísmo. E a gente sempre fala que o egoísmo e o orgulho é o mal, é a chave da humanidade, né? Então, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o recado mais importante da noite é como a gente tem que dizer sim para a paz,
é essa mensagem que foi entregue na porta aí para vocês antes de vocês sentarem. É olhar para o nosso interior. O que a gente pode mudar agora? Não deixar para amanhã, porque a gente não sabe o amanhã, né? O amanhã mesmo, o minuto seguinte, a gente não sabe como vai ser. Então, a partir do momento que a gente olha para o nosso interior, a gente consegue saber das nossas faltas, saber o que é bom em nós e o que dá para potencializar e o que a gente pode sobressair em nós ao ponto de ajudar o outro. Acho que era essa a minha mensagem. Eu acho que se não foi tão grande, de tanto tempo palestra, mas era bem pontual mesmo que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço muito. Obrigada. A gente que agradece, Lígia.